Está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu converso com uma das empresárias mais bem-sucedidas do setor de ensino em nossa cidade. Ela é proprietária do Colégio Padrão, das Faculdades Integradas Pitágoras e da Faculdade de Tecnologia de Ensino Superior. Eu converso hoje com Fátima Turano. Fátima, é um prazer te receber aqui, viu? E nós gostaríamos de saber um pouco mais a seu respeito. Feliz, o prazer é todo meu, ainda mais você, tão chegada, tão amiga. Muito obrigada, prazer grande. Viu? E eu queria começar, Fátima, que você contasse um pouco da sua história. Nós queríamos saber quem são seus pais, onde você nasceu e, principalmente, assim, de onde veio esse Turano, que não é um nome, apesar de muito bonito, não é um sobrenome tão comum aqui no norte de Minas. Bom, eu, na verdade, nasci numa cidade pequena, perto de Bocaiúva, de nome Engenheiro Dolabella. E meus pais, o meu pai tinha o nome de Guilherme Turano, ele veio da Itália. Então, na Segunda Guerra, ele veio fugido para o Brasil, né? E em São Paulo, ele se inscreveu numa seleção para vir para essa fábrica de açúcar aqui em Dolabella. Então, foi muito interessante porque lá ele conheceu a minha mãe, professora, e então eles se casaram e desse casamento nasceu Rosina e eu. Rosina, minha irmã, então somos nós duas, né? E esse nome Turano ficou assim muito conhecido porque não tem nome igual na região, exatamente por ser de fora. Eu queria que você contasse pra gente de onde veio e como começou esse seu interesse pela educação. Bom, na verdade a minha mãe era professora, diretora de escolas e passei a minha vida inteira lidando com a educação através da minha mãe. Então eu admirava profundamente assim, aquele entusiasmo da minha mãe e com isso eu achei que era assim, o meu caminho também, na medida que eu me sentia muito feliz com o que ela fazia. Eu queria que você falasse quais os colégios você frequentou em Montes Claros, depois você foi para a Federal, como é que foi isso? Como é que deu sua formação? Eu estudei o curso fundamental, que era o antigo primário, no Gonçalves Chaves. E depois disso surgiu o Colégio Tiradentes. Então nós tivemos um grupo de pessoas chegadas, amigas, que foram para o Colégio Tiradentes. E eu fui para o Colégio Tiradentes. Depois eu fui para o Plínio Ribeiro. Que aliás, assim, naquela época a escola normal era assim, a escola normal, era a escola de todas as pessoas. Principalmente quem não tinha condição financeira. Eu estudei em escola pública porque naquela época eu não tinha condição de estudar numa escola particular. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, e então assim, a minha mãe vivia com um salário de professora aposentada, né? Então foi um momento assim, difícil que a gente enfrentou e ela teve que buscar outras alternativas. Então ela tinha um pensionato só de moças, e eram as meninas de Bocaiúva. Então, os nossos parentes de Bocaiúva vinham estudar em Montes Claros e moravam na nossa casa. Então, isso criou, assim, uma dificuldade financeira. O meu sonho dourado naquela época era estudar no Colégio Imaculado, Conceição. O Colégio Imaculado era o colégio das meninas ricas. Então, assim, era um sonho de toda menina, de toda adolescente estudar pelo Colégio Imaculado. Mas eu nunca tive condição financeira. Então, eu estudei no Plínio Ribeiro, estudei junto com Márcia Sá. Márcia Sá foi minha colega, Marinilza Mourão, Maria das Graças Mourão, um grupo de meninas daquela faixa. Naquela época a gente tinha de 13 e ficamos juntas até os 15 anos. Depois desse período, a gente tinha que optar pelo curso, que ia fazer o curso antigo, curso normal, né, o magistério. E eu, assim, como sempre, fora de época, eu cismei de fazer o curso científico. E aí foi uma briga em casa, mamãe, minha filha, mas você não quer fazer magistério, não quer ser professora, para que você quer fazer científico? Eu falei, não, mas eu quero fazer o científico. Então, o que aconteceu? O Padre Murta e Conceição Mendonça me deram uma bolsa para fazer o curso magistério
no Colégio São Norberto. Então eu fazia o científico na escola normal e o magistério no Colégio São Norberto. Então eu fiquei assim muito tempo. Depois a minha irmã, ela fazia o curso de geografia aqui, era naquela antiga FUM, né? Sim. E não era uma faculdade estadual. Ela conseguiu, através de um professor de geografia, Davi Márcio, que lançou uns livros de geografia, e ela era professora e tal, e ela fez um trabalho muito interessante, então ele a convidou para ir para a Federal. Ele conseguiu a transferência dela para a Universidade Federal. E com ela fomos nós todos. Aí você formou em Belo Horizonte, volta para Montes Claros e você começa a trabalhar como professora. Não, lá eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu me casei em Belo Horizonte, eu tinha 18 anos e trabalhei em Belo Horizonte durante muito tempo. E depois que eu casei, foi que eu passei no vestibular, eu tinha 18 anos, depois que eu passei no vestibular, me formei e depois de um certo tempo que a gente voltou para Montes Claros. E aí você começou a dar aula? Eu dei aula no Gonçalves Chaves e era supervisora no Francisco Sá. Eu fui supervisora no Francisco Sá, no Gonçalves Chaves e na escola normal. Tá. Agora eu queria saber, Fátima, quando que a professora Fátima Turano acreditou que ela poderia ter um colégio em Montes Claros? Que colégio foi esse e qual o diferencial que esse colégio tinha? Nós vamos para um comercial e você vai responder logo depois.